Pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria de fazer um vídeo bem rapidinho, resolvendo 3 exercícios de geometria, para instruí-los a fazer os próximos. Eu acho que é legal, só uma revisãozinha antes, só trocar uma meia dúzia de palavras com vocês, para que surja a ideia para fazer os próximos exercícios. Eu lembro que semana passada, na aula de geometria, a gente estava falando de semelhança. Quando a gente fala de figuras semelhantes, a gente dá o exemplo de uma foto. Uma pessoa e a foto dela, que geralmente é menor, ou pode fazer um pôster maior, enfim. Mas qual que é a ideia de semelhança? São figuras que têm ângulos exatamente iguais e lados proporcionais. Então, se eu tirar uma foto, a minha pessoa vai ser exatamente igual à pessoa da foto. Como assim? Se meu braço direito tem o mesmo tamanho do meu braço esquerdo, na minha foto, o braço direito da foto também vai ter o mesmo tamanho do braço esquerdo da foto. Se a minha cabeça é, sei lá, 1/5, o tamanho da minha cabeça é 1/5 o tamanho do meu braço, então na foto o tamanho da minha cabeça vai ser 1/5 o tamanho do braço da foto. Tá? Então isso significa seguir uma constante proporcionalidade entre a figura real e a foto. Um exemplo é réplica. Quando você vai ver, por exemplo, aquelas plantas de prédios, né? Prédios de apartamento, quando estão para vender nos estandes, então aquilo é réplica perfeita, tem exatamente os mesmos tamanhos que seriam no apartamento original. Carrinho, tem réplica de carrinho, de ônibus, de avião, de barco, né? Que faz exatamente com as mesmas medidas proporcionais, fica muito realístico, de boneca, tudo isso. Tá bom. Então, hoje, eu gostaria de falar especificamente da semelhança de triângulos. O triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Para 2 triângulos serem semelhantes, os ângulos precisam ser iguais. Mas a gente parte da premissa que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, por exemplo, se eu já sei 2 ângulos, com certeza vou saber o terceiro, porque é só tirar de 180. Então, se eu comparar 2 triângulos, se esses 2 triângulos tiverem 2 ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual. Então, quando a gente fala de semelhança de triângulos, isso que a gente tem que verificar. A gente tem que identificar 2 pares de ângulos iguais. Sem isso, não tem como dizer se os triângulos vão ser semelhantes ou não. Tá? Dá uma olhada nesse exercício 1. Determine x medidas em centímetros. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o triângulo ADE e o triângulo ABC. Né? Então, eu estou vendo 2 triângulos, um menor e outro maior. A partir dessas informações, eu sei de algum ângulo que é igual? Sei. O ângulo A está presente nos 2 triângulos, né? Porque ele é um ângulo comum. Ele é um ângulo que está no triângulo pequeno e é um ângulo que está no triângulo grande. Vou chamar isso de ângulo comum. Tem outro ângulo que é igual? Então, tem ângulos que parecem ser iguais. Se o enunciado tiver só isso, você não tem como fazer. Está faltando uma informação importantíssima. Qual? Falar, por exemplo, que o DE é paralelo ao BC. Agora sim você consegue fazer muita coisa. Sem isso, a questão podia ser anulada. Tá? Por quê? Quando a gente tem retas paralelas, esse ângulo é correspondente desse ângulo. São ângulos congruentes, isto é, são ângulos que têm a mesma medida. Então o ângulo D vai ser igual ao ângulo B, porque são ângulos correspondentes. Da mesma forma que o ângulo E vai ser igual ao ângulo C. Tá? Esse é o teorema fundamental da semelhança. Se eu tenho um triângulo qualquer, se eu traçar desse triângulo um segmento paralelo, né, exatamente paralelo a um de seus lados, vou determinar outro triângulo que seja semelhante ao primeiro. Bom? Como que eu resolvo o exercício de semelhança? Primeiro passo, identificar se tem 2 ângulos iguais para ver se os triângulos são semelhantes. Identifiquei? Beleza. Segundo passo, desenhar os triângulos separados. Aqui eu tenho o triângulo ADE, que é o menorzinho. Estou desenhando só um esboço, se quiser usar régua fica melhor ainda. E eu vou desenhar, presta atenção. Esse ângulo A é o ângulo laranja, que eu pus em cima. E aqui embaixo, o ângulo D é o ângulo verde, que eu pus aqui, certo? E eu tenho semelhante a ele, então eu vou desenhar com o mesmo formato. Ó, sem régua ficou feio pra caramba, hein? Quis fazer rápido, mas ficou feio. E eu vou desenhar com o mesmo formato, só que um pouquinho maior, o triângulo AB.
BC, que eu sei que um é maior e outro é menor. Lembrando que esse tio significa semelhante. Vem um pouquinho mais para cá, tá? Então eu tenho o triângulo menor, o AED. Tentar fazer com o mesmo formato, só que de um tamanho menorzinho. Pronto. Esse triângulo menor, eu vou colocar exatamente igual. É o ADE. Ainda não coloco os lados no segundo pela seguinte razão. Veja só. Aqui é o ângulo laranja. Se eu coloquei o pequeno com o ângulo laranja em cima, o grande eu vou colocar com o ângulo laranja em cima. Que nesse caso coincide também de ser o A. Aqui nesse caso, eu coloquei o ângulo verde, que eu chamei de D. Então aqui eu também vou colocar o ângulo verde, que eu estou chamando de B. Agora, o que sobrou? O branco que é o E e o branco que é o C. Então lembra que os ângulos iguais têm que estar na mesma ordem. Então eu falo que o triângulo ADE é semelhante. Ó, o A é o laranja. Qual que é o laranja daqui? É o A também. Depois eu coloquei o D, que é o verde. Qual que é o verde daqui? É o B. Depois eu coloquei o E, que é o que eu deixei em branco. Pronto. Então o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Primeiro passo, identificar os ângulos iguais. Segundo passo, desenhar os triângulos separados. Terceiro passo, colocar a medida dos lados. Vamos ver. AD vale 15. DE vale 4. Agora, BC vale 10. E AB, presta atenção que AB é tudo isso. Como eu tenho que somar esse pedaço que vale 15 com esse pedaço que vale x, essa soma vai ser 15 mais x. Tá bom? Agora que eu tenho as informações, eu monto a regra de 3, eu monto a semelhança. Eu falo que este lado está para este, assim como esse está para esse. O 15 é semelhante, o 15 é proporcional ao 15 mais x. 15 é proporcional a 15 mais x. Assim como, sinal de igual, 4 é proporcional a 10. Eu posso simplificar em linha ou em coluna. Eu não posso simplificar o 15 com 10, porque aqui tem uma soma. Eu só poderia simplificar se tivesse só o 15, eu poderia. Mas eu posso simplificar o 4 com 10, por exemplo. Divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 5. Sobrou 15 sobre 15 mais x igual a 2/5. Próximo passo, multiplicar em cruz. Então, por exemplo, esse 15 mais x multiplica por 2. Então vai ser 15 vezes 2 e x vezes 2. 15 vezes 2, 30. X vezes 2, 2x. Igual 15 vezes 5, que é 75. 3, 6, 7. Isso. O 30 que está somando passa para o outro lado subtraindo. 75 menos 30. 7, 6, 5, 4. 2x igual a 45. Tá certo? Então, o x vai ser metade de 45, que é 22,5. Enunciado fala que está em centímetro. Essa resposta também está em centímetros. Certo? Eu acho que vocês entenderam que vocês são espertos. Tá? E se tivesse pedindo alguma coisa desse lado AE? Eu monto a proporção. O AE é semelhante ao AC, assim como 4 está para 10, ou 15 está para esse lado todo, né? Já sei que o x é 22,5. Claro que eu vou evitar trabalhar com as vírgulas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam aí. 2. Determine o lado do quadrado inscrito ao triângulo ABC. Vamos supor que essas medidas também estão em centímetros. Tá bom. Inscrito, o quadrado está dentro do triângulo. Existem infinitos retângulos que cabem nesse triângulo, mas só um vai ser quadrado, que tem a base igual à altura. Tá? Então vamos pensar. Eu quero saber o lado do quadrado, não faço nem ideia de que lado é esse. Vou chamar do quê? X, pode ser? Só qual lado que é x? Qualquer um, ou todos, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se esse lado vale x, esse lado vale x, esse vale x e esse também vale x. Tá bom?
A gente está estudando semelhança, só que semelhança de triângulo, porque é mais fácil de fazer, tá? Será que tem triângulo semelhante aqui? Ora, pois, tem vários. Eu estou identificando, por exemplo, este daqui e o grandão, porque o grandão eu tenho as medidas. Vou chamar esse lado de DE. Tá falando que é paralelo? Não, mas eu sei, porque eu sei que isso é um quadrado. Se é um quadrado, eu sei que todos os ângulos são retos, todos os ângulos são 90 graus. Então, com certeza, eu sei que esse lado é paralelo a esse. Já sei disso. Vamos ver se tem ângulos iguais. Veja só, esse ângulo A, eu estou falando do triângulo pequeno, o ADE, em relação ao grande, que é o ABC. Esse ângulo A é ângulo comum, porque está presente nos dois, e cai no exercício parecido com aquele outro. Porque, veja, como as retas são paralelas, o ângulo D é correspondente ao ângulo B. Então, achei dois triângulos semelhantes. Olha que maravilha. Qual? O triângulo, olha a ordem, ADE, laranja, verde, branco, é semelhante ao triângulo ABC. De novo, laranja, verde, branco. Vou desenhar, identifiquei os triângulos, vou desenhá-los separados. E aí, vocês vão precisar me ajudar mesmo à distância, tá? Vai pensando aí, vai desenhando seu caderno. Então, aqui é o triângulo menor. E aqui embaixo eu vou desenhar o triângulo que é um pouquinho maior. Então, a gente falou o primeiro, que é o ADE. Aqui em cima é o ângulo laranja. Então, aqui embaixo também tem que ser o ângulo laranja. O D é o ângulo verde, aqui também tem que ser o ângulo verde. Vamos ver se deu certo. Ó, ADE, ABC. Certinho? Então tá bom. Segundo passo, colocar as medidas. Só que fiz aqui tão pequeno que só por Cristo, né? Então vamos chamar esse ponto aqui de A. Colocar aqui do ladinho, porque eu vou precisar usar o espaço ali. Primeira coisa que a gente sabe, vamos colocar as medidas. Ó, BC, que é o lado do maior, vale 10. Tudo isso aqui vale 10. DE, que é o lado do triângulo menor, é o lado do quadrado, que eu chamei de X. Então, esta medida aqui é X. Então, eu sei que o X é proporcional ao 10. O que é 16? 16 não é medida de lado, é medida de altura. Tem problema? Não tem. Só que eu faço o lado é proporcional ao lado, a altura é proporcional à altura, sem problemas. Porque a altura é a distância do A até a base, né? Então, a altura do triângulo grande, que eu vou colocar aqui, a altura desse triângulo grande é 16, vou falar que isto é centímetros, tá? Se eu tenho a base do pequeno e a base do grande, vou colocar do mesmo jeito, aqui é x. E eu tenho a altura do grande, eu também preciso de uma expressão para a altura do pequeno. Eu preciso de uma expressão algébrica para isso daqui, para essa altura do triângulo pequeno. E onde que está essa altura da nossa figura? Essa altura está aqui, ó. Ah, vai chamar de y, não vai chamar de y coisa nenhuma. Por quê? Porque você vai criar outra incógnita, né? Detesto coisa torta. Deixa eu arrumar isso aqui, para isso daqui ficar direito. Mas espera lá. Isso aqui é lado do quadrado. Se é x e é x, como é quadrado, aqui vai ser x e aqui vai ser x também. Então, esse pedaço aqui, veja só, mede x. Então, quanto que resta para a altura do triângulozinho pequeno? Tudo isso é 16, tudo isso é 16, e eu tiro x. Então, esta altura do triângulo pequeno vale 16 menos x. Então, esta altura aqui vai valer 16 menos x. Pronto. Agora, eu monto a semelhança com bastante tranquilidade. A base desse está para a base desse. X está para 10, assim como a altura do pequeno, que é 16 menos x, está para a altura do grande, que é 16. Cuidado que tem que ter pequeno está para grande, assim como pequeno está para grande. Base do pequeno está para a base do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande.
Não posso cancelar 16 com 16, porque aqui tem uma subtração, isso é divisão, não dá para cancelar. O que eu posso cancelar é o 16, simplificar o 16 com 10. Os dois são pares, metade de 10 é 5, metade de 16 é 8. Então fica x está para 5, assim como 16 menos x está para 8. Vou multiplicar em cruz. Esse x vai multiplicar pelo 8, 8 vezes x, igual 5 vezes 16, 5 vezes 16 é 80. Isso, 80. 5 vezes menos x dá menos 5x. Esse 5 que está subtraindo passa para cá, vem somando. 8x mais 5x é 80. 8 mais 5, 9, 10, 11, 12, 13x igual a 80. Esse x vai ser 80 13avos. É um decimal infinito, né? Dividido por 80. Ele vai ser periódico, vai ter um período. Mas posso colocar aqui na forma de fração. Não tem problema. Vamos supor que aqui tem centímetro. Não sabe precisar falar. Tá? Caso não coloquei falta de espaço. Então esta é a medida do nosso chai. Lembra que x sempre é desconhecido? Fácil. Você vê que esses exercícios de semelhança eles são muito importantes. Eles resolvem muitas e muitas coisas. Esse exercício do quadrado dentro do triângulo vive caindo na prova de ETEC, cai em vestibular. É muito comum, tá? Agora eu vou resolver com vocês só mais um exercício de semelhança. Estou resolvendo os 3 principais exercícios que eu vejo caindo aí nas provas, nos vestibulares e que a partir do exercício eu acredito que vocês vão conseguir fazer aí a tarefa. A aula da semana que vem de geometria, vou só corrigir os exercícios de semelhança. Tá? A gente só vai falar disso, só da correção dos exercícios. Então eu quero fazer mais um exercício com vocês. Primeiro eu vou montar a figura e depois vou colocar o enunciado, tá? Vamos para ver se minha figura vai ficar decente. Deixa eu pensar. Vou desenhar um... Opa! A caneta preta está acabando. Vou desenhar um triângulo. Assim. Vou chamar esse triângulo de ABC, se for a letra que você quiser. Vou pôr aqui um ângulo de 90 graus. Falar que esse triângulo é um triângulo, portanto, retângulo. Certo? E eu vou traçar aqui, ó, um segmento que também é perpendicular à base. Eu vou chamar esse segmento de DE. Tá bom. Deixa eu colocar algumas medidas aqui pra gente. Vou falar que esse pedaço, esse mede 6. Vou falar que esse pedaço todo do B até o C mede 28. O AD. Ficou feio assim. Deixa eu fazer usar régua. Acho que fazer sem régua e ficar feio, né? Então vou colocar aqui uma medida para o AD e uma medida para o AC. Acho que dá para entender. Deixa eu ver. Opa, vai ficar melhor. Um para cá. Isso aqui ficou torto. Tem que ficar bem bonitinho, paralelo. Pronto, é o que tem para hoje, é isso. Eu vou falar que a medida do AD é X, que é o que eu quero descobrir, e essa grandona é 24. Tá bom, dei essas medidas para vocês. Então, o único enunciado que eu vou falar para vocês dessa figura, que não vai caber, eu vou colocar aqui, é determine X. 2 pontos. Tá? Medidas em centímetros também. Não vou me alongar no enunciado. Determine X em centímetros. Tá. O primeiro passo é identificar se eu tenho 2 triângulos. Tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo BC. Alright.
Identifiquei os triângulos e depois identificar se eu tenho AA, dois pares de ângulos iguais. Já identifiquei um, que é o A e o E. Ó, o A é 90 graus, eu vou fazer até esse símbolo de outra cor, para a gente identificar que esses dois ângulos são iguais. O A é igual ao E. Qual é o outro ângulo que você tem 100% de certeza que é igual? Só tem um, que é o C. Por que o C? Porque o C é ângulo comum. O C ele está presente tanto no triângulo pequeno, veja só, o C está presente no triângulo pequeno e o C está presente no triângulo grande. Tá? Ângulo comum. Deixa eu usar esse espaço aqui de baixo mesmo. Tá bom. Só que esse exercício é um exercício que costuma ludibriar alguns alunos que não entendem de semelhança. Por quê? Não dá para fazer esse exercício sem desenhar os dois triângulos separados. Por quê? Porque eles estão em posições estranhas. Você vê que quando você olha esse triângulo e esse triângulo, eles estão basicamente na mesma posição. Só que quando você olha esse, o 90 graus está lá para cima. Esse, o 90 graus está aqui para baixo. Então não dá para fazer exercício sem desenhar os dois triângulos separados. Eu preciso. E esses dois triângulos, eu vou desenhá-los na mesma posição. Isso é muito importante. Qual? Você quer escolher a posição do grande ou do pequeno? Vai escolher a do pequenininho, que para mim é mais fácil de fazer, mas pode escolher a do grande, não tem problema. Então, vou desenhar aqui o triângulo pequenininho, que é o DEC. Que é um triângulo. Os dois são retângulos, né? Mas o ângulo de 90 graus está aqui embaixo, que é o ângulo verde. Na minha figura é verde, 90 graus. E o ângulo comum está aqui, né? Então, esse triângulo primeiro que eu desenhei é o pequenininho. Veja, D, E, C. E agora o segundo. Eu tenho que girar o segundo e desenhar no mesmo formato do primeiro. Porque lembra, se ele tem dois ângulos iguais, o triângulo vai ser semelhante, né? Os lados vão ser proporcionais. Só que ele está girado, é um exercício que é te ludibriar. Ele quer pegar aluno que não sabe o que é semelhança. E você sabe o que é semelhança. Então, esse triângulo grande, eu girei para ficar no mesmo formato do que esse. E o que vai me nortear? Os ângulos. Se aqui é o ângulo verde, que é 90 graus, aqui é o ângulo verde, que é 90 graus. Qual que é o vértice que corresponde a 90 graus no grande? É o vértice A. Então, aqui vai vir o A. Tá? Se aqui eu coloquei o vermelho, que era o ângulo comum, aqui eu também vou colocar o vermelho, que é o ângulo comum. Qual que é o vértice relativo ao ângulo vermelho no triângulo grande? O C. Agora, sobrou qual no triângulo grande, que é o branco? A, C, B. Então, olha só como isso é interessante. Eu só consigo perceber a semelhança quando desenho os dois iguais. Então, agora eu posso falar que o triângulo DEC, triângulo DEC, é semelhante ao triângulo, ó, a ordem BAC. E isso é importante que você reconheça antes de começar o exercício. Pronto. Agora eu vou colocar os lados aqui, com muita atenção para não errar, já que a gente está terminando. Ó, EC vale 6, EC vale 6. O BC vale 28. Cadê BC? BC aqui, hipotenusa. Maior lado, vale 28. Tá? O que mais? AD vale X, cadê AD? AD não tem. Mas eu tenho CD, né? Ó, CD tem aqui. Se tudo isso é 24 e esse vale X, você tira. Então, esse pedacinho que sobra é 24 menos X. Então, CD vale 24 menos X. E qual que está faltando? O próprio AC. Ó, o AC aqui. Quanto que vale o AC? O AC vale 24. Pronto. Montei. Ficou bonito. Agora eu posso dizer que DC está para BC. 24 menos X está para 28. Assim como esta base que é 6 está para esta outra base que é 24. Ó, 6 e 24 dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 24 dividido por 6 dá 4. 28 e 4 dá para simplificar por 4. 28 dividido por 4
dá 7. 4 dividido por 4 dá 1. O que sobrou? Opa! Gravidade forte. Então sobrou 24 menos x sobre 7 igual a 1 sobre 1. Multiplica em cruz. 7 vezes 1 dá 7. 24 menos x vezes 1 dá 24 menos x. Vou passar o x para lá para ficar positivo e o 7 para cá ficar negativo. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Então, x vale 17 centímetros. Certo, pessoal? Resolvi aí com vocês 3 exercícios de semelhança. Espero que dê para ter entendido o que eu fiz. Então, semelhança de triângulo. Primeiro passo, identificar os dois ângulos iguais. Segundo passo, desenhar os triângulos separados. Colocar os lados e montar a regra de 3. Um dos assuntos de geometria mais importantes do 9º ano. Vocês vão usar muito do ensino médio, vão usar para matemática, vão usar para física, quando udarem espelhos, que vocês vão desenhar os triângulos, vão formar nos espelhos, tá? Então, essa tarefa é muito especial que vocês façam de geometria. Tem 3 atividades de geometria desse ano muito especiais. Semelhança, Pitágoras e trigonometria. São muito especiais. Semelhança é imprescindível que vocês façam direitinho, tá bom? Só foi um prazer. Até semana que vem. Um beijo.